You're too slow! E as suas garotinhas que por alguma razão desconhecida pela humanidade, parecem muito a minha prima. Tudo beleza? Hoje vou finalmente continuar aquela teoria que muitos pedem, mas poucos realmente assistem até o final, a teoria dos Vingadores. Bora pro vídeo. Todos estavam arrasados com a derrota contra Thanos, logo a Capitã Marvel chega trazendo a nave aonde estava Tony e Nebula. Acontece um mesmo diálogo entre Tony e Capitão. Goku estava furioso como Thor, já que ele poderia ter impedido Thanos. Capitã Marvel diz que ia matar o Thanos, e Capitão América diz para ela que aquela luta também era um deles. Goku aparece na frente da Capitã Marvel, e diz que ela não faz ideia de como todos ali queriam matar aquele miserável, mas ele ainda possui as joias. Capitã Marvel pergunta e dai, e Goku se transforma em Super Saiyajin, derrubando tudo por perto. E Goku diz que o ki da Capitã Marvel era bem próximo à sua forma em Super Saiyajin. Esta forma não foi o suficiente para derrotar aquele canalha. Capitã Marvel diz que pelo que falaram, Goku não conseguiu lutar direito contra o Thanos, ela não vai cometer o mesmo erro. Thor, como no original, vai até ela e pega seu machado. Thor diz que gostou dessa aqui. Capitão diz para eles acabarem com aquele desgraçado. Aconteceria quase tudo igual, até chegar no encontro com Thanos. Ao invés de Capitã Marvel atacar o Thanos, Goku acertaria um chute nele o jogando pra fora da casa dele. Capitã Marvel o imobilizaria, e Thor cortaria o braço dele. Eles olhariam a luva, e não achariam as joias. Capitão América pergunta onde elas estão. Thanos diz que o universo necessitava de correção. Depois disso, as joias não tinham propósito, apenas a tentação. Goku dá um soco forte na barriga de Thanos e o chama de desgraçado. Bruce diz que ele matou milhões. Thanos manda eles o agradecerem, e Bruce o soca. Viúva pergunta onde estavam as joias. Thanos fala que ele as destruiu para que seu trabalho fosse eterno, e ele diz que era inevitável. Goku arregala os olhos, e Máquina de Combate diz que precisava ser mentira. Nebula diz que seu pai era muitas coisas, mentiroso não era uma delas. Thanos agradece a sua filha, e diz que talvez tivesse sido duro demais com eles, mas nesse momento, Thor corta a cabeça de Thanos, e diz que estava feito, cabeça arrancada. Goku pergunta ao capitão o que eles iriam fazer. Não pode acabar assim. Capitão diz que eles não podem fazer mais nada. Goku grita que aquilo era uma droga. Se ele tivesse as esferas do dragão. Rock diz para o Goku esquecer isso. Eles precisavam seguir suas vidas, mesmo que essa dor fosse continuar para sempre neles. Se passam 5 anos, e tudo aconteceria igual até os Vingadores irem atrás dos outros membros da equipe para voltar no tempo. Capitão e Tony Stark iriam atrás do Goku, que estava nas montanhas icônicas. Tony fala que Goku estava emitindo tanta energia quanto uma supernova. Ao chegarem onde Goku estava, eles o encontram em Super Saiyajin fase 2, fazendo o medidor de energia do Tony explodir. Goku diz que isso era uma droga. Esse poder ainda não era suficiente para superar as joias do infinito. Capitão pergunta o que o Goku estava fazendo. Goku volta para a forma base, e cumprimenta Capitão e Tony. Goku diz que depois da derrota de Thanos, depois que todos morreram, ele precisava superar os poderes de um Saiyajin. Então ele treinou todos esses 5 anos para superar o poder das joias. Caso uma outra ameaça pior que o Thanos aparecesse, Tony diz que era impossível superar o poder das joias do infinito. Aqueles artefatos eram os primórdios da criação do universo. Capitão diz que Goku aumentou muito a força dele durante esses 5 anos. Goku diz que não era o suficiente para vencer o Thanos com as joias. Tony diz para o Goku parar de choramingar. Eles têm um plano para trazer todos de volta. Goku diz que isso era uma maravilha. O que eles tinham em mente? Capitão diz que era viagem no tempo. Goku fica confuso, e Tony diz que eles iam voltar no passado para pegar as joias do infinito, para trazer todos de volta. Goku diz que estava animado para testar seus novos poderes contra o Thanos. Capitão diz que é mais complexo que isso. Na base dos Vingadores, acontece quase tudo parecido, e Goku pergunta ao Professor Hulk se eles poderiam lutar um pouco, já que quando Bruce perdia o controle, ele não conseguia lutar direito contra ele. Professor Hulk diz que eles não tinham tempo para isso. Goku pergunta se o Professor Hulk já lutou contra alguém antes. Na forma de Professor Hulk, Viúva Negra diz para as crianças pararem com isso. Todos decidem voltar ao passado, e Capitão diz que eles precisavam vencer, custe o que custar. Goku diz que dessa vez, eles não iam perder, e todos voltam ao passado. Ao chegarem em 2012, Tony diz que Goku era o único ali capaz de sentir o que provavelmente o Goku daquela linha do tempo vai sentir os Kis deles. Então o Goku deveria aumentar seu poder para distrair o Goku do passado. Capitão pergunta se aquilo ia funcionar. Tony diz que de qualquer forma, o Goku do passado ia atrás deles, mas Goku atual não deveria falar sobre o Thanos, nem nada do futuro. Isso poderia criar universos paralelos, e não é isso que eles querem fazer. Goku diz que era só eles avisarem quando pegassem as joias. Goku se afasta da cidade,
e diz que se conhecendo como ele conhece, ele provavelmente vai querer saber sobre o futuro, mas ele sabe como lidar com a sua própria curiosidade. Goku se transforma em Super Saiyajin 2, e Goku de 2012 fica sério. Capitão de 2012 pergunta ao Goku o que aconteceu. Goku de 2012 diz sentir um ki enorme vindo da região norte da cidade. Homem de Ferro diz que também está captando isso, e que era melhor eles irem ver o que era. Goku diz que era melhor ele ir sozinho. Tony tinha que ajudar a escoltar o Loki. Loki imita Goku, e pergunta como ele se aguentam. Thor manda Loki calar a boca. Goku de 2012 vai até onde ele sente o sinal de energia, e vê Goku atual em Super Saiyajin 2. Goku atual cumprimenta sua versão de 2012, e Goku pergunta quem era ele. Goku diz que é meio complicado de explicar sem revelar nada. Goku de 2012 diz que eles eram bem parecidos, mas ele nunca pintou seus cabelos de dourado. Goku atual volta à forma base, e diz que de maneira resumida, ele era uma versão do futuro dele mesmo. Goku de 2012 fica mais confuso, e Goku atual diz que ele e os Vingadores do futuro precisaram voltar no tempo para resolver algumas coisas. Goku de 2012 pergunta o que aconteceu no futuro para eles voltarem no tempo. Goku atual diz que não pode contar muita coisa. Goku de 2012 diz que queria lutar contra seu futuro. Goku atual diz que não era uma boa ideia, já que ele já havia superado e muito aquele estágio de 2012. Goku de 2012 diz que queria testar sua força do futuro, principalmente com aquela forma de cabelos dourados. Goku atual diz que aquela forma era uma transformação que ampliava por muito seu poder base. Goku de 2012 pergunta como ele poderia alcançar aquela transformação. Goku atual diz que com muito treino, e também com alguns gatilhos específicos. Goku de 2012 pergunta que tipo de gatilhos. Goku atual diz que ele não pode falar nada, ele teria que descobrir sozinho. Goku de 2012 diz que queria ver quão forte era sua versão do futuro, e faz um Kamehameha no Goku atual, mas Goku atual nem sequer se move do lugar. Goku de 2012 diz que isso era impressionante, ele usou quase todos os seus poderes nesse Kamehameha. Goku atual dá um soco muito forte no estômago da sua versão de 2012, fazendo Goku de 2012 cuspir saliva e cair desmaiado. Goku atual diz que quando Goku acordasse, ele não estaria mais ali, mas pelo menos, ele teria a motivação para se tornar forte de verdade. Capitão entra em contato com Goku, que deixa Goku de 2012 em cima de um prédio, e voa até onde estavam os Vingadores. Scott Lang diz que o Tony falhou em pegar a joia do espaço. Goku diz que ele estava de sacanagem. Tony diz que existe mais um lugar onde eles poderiam ir para pegar o cubo, e mais partículas PIN. Capitão manda Goku e Scott voltarem para o laboratório, que eles se encontrariam lá. Scott avisa que se eles falharem, eles ficariam presos lá para sempre. Tony diz para o polegarzinho que agradecia as palavras motivacionais, e todos desaparecem de 2012.